Olá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula 31, que é uma aula sobre um assunto normalmente não muito aprofundado no primeiro curso de cálculo. O assunto é o diferencial de uma função real, certo? E a gente não pretende aqui se aprofundar muito também nesse assunto. Então, o que eu espero que vocês consigam saber ao final do curso é entender o conceito de linearização de uma função, como a gente lineariza o processo para fazer a linearização e como isso pode ajudar em pequenos cálculos, interpretar o significado geométrico do diferencial de uma função e compreender o conceito de sensibilidade, certo? Então, como eu falei aqui, a ideia não é se aprofundar muito, mas quando a gente fala em antiderivação no curso de cálculo 1, que a gente apresenta aquele símbolo da antiderivação, que é esse S espichado aqui, e depois dele vem uma função e vem um tal de um dx, isso costuma causar muita curiosidade aos alunos. O que que esse dx significa ali? Qual o significado do dx? E, em geral, isso não é explicado a essa altura para os alunos, porque realmente fica complicado se aprofundar nesse assunto, não dá para falar muita coisa sobre isso, porque para entender com bastante propriedade teria que ser necessário falar em formas diferenciais, um curso de formas que formalizasse o conceito, né. Então, na verdade, o que a gente acaba falando é que esse símbolozinho aí tá só para indicar que você está calculando uma primitiva, em relação à variável x. Então aparece esse dx aí, os alunos em geral aceitam, quando a gente faz mudança de variável, né, substituição na antiderivação e faz uma mudança de variável usando a notação de Leibniz para derivada, essas coisas meio que funcionam bem, né, a notação de Leibniz é sensacional para isso. Ela já antevê o que que vai ser depois lá a derivada como o quociente de 2 diferenciais. Então, os alunos ficam satisfeitos. Mesmo assim, eu resolvi fazer essa aula para entrar um pouquinho mais do que do que é feito superficialmente nos cursos de cálculo, falar um pouquinho sobre, o diferencial. Tem muitos vídeos sobre isso na internet, eu já vi alguns muito bons, e que vão direto ao ponto, fazem algumas aplicações, mas na verdade eu quis fazer um pouquinho mais aqui. Vocês vão ver, espero que vocês gostem, tá bom? Então, eh, eu queria falar o seguinte, talvez vocês não compreendam tudo que eu vou falar nessa parte aqui, e por isso eu chamei essa célula aqui de cápsula do tempo, certo? Para quê? Para que lá no futuro, quando vocês se depararem com essa definição mais geral de diferencial, de derivada de uma função de espaço de dimensão maior, de Rn até Rm, aí vocês lembrem disso que foi dito aqui, tá? E voltem aqui para ver se o que foi explicado lá está batendo com o que a gente falou aqui, e daí talvez vocês vão entender completamente o que está dito nessa célula aqui. Mas a ideia é que, quando a gente generalizar a definição de derivada, então a derivada vai ser vista, ou diferencial, né, quando ela é calculada num ponto do domínio da nossa função, ela vai ser uma transformação linear, uma aplicação linear, ou seja, uma matriz, e essa matriz multiplica vetores do Rn e leva esses vetores do Rn em vetores do Rm. Ou seja, a derivada aplicada num ponto é uma matriz aplicada num vetor do Rn, V do Rn, ela nos dá um vetor agora, que eu estou chamando de W, que é a imagem do V pela matriz, pela derivada no ponto de zero, é um vetor do Rm, certo? Não vamos nos aprofundar muito nessa definição, mas o que eu queria só aqui é que a gente enxergasse que no caso em que n e m são iguais a 1, ou seja, funções de R em R, isso também vale. E como é que isso vale, né? Primeira coisa é a seguinte, L, se L é uma transformação linear de R em R, então a L é uma matriz, ela é representada por uma matriz 1 por 1, ou seja, um único elemento K. E a cara da função linear de R em R é simplesmente multiplicar o x por K. Então, toda transformação linear de R em R é desse tipo aqui, certo? E quem faz o papel
dessa transformação linear no caso de R em R. O K que aparece aqui é justamente o valor da derivada no ponto x0. O valor da derivada da f no ponto x0. E essa transformação linear, ela age em quem, então? Em que número real? Bom, quando a gente está de R em R também, o vetor nosso, o vetor unidimensional, que a gente denota aqui por dx, é simplesmente um acréscimozinho que é colocado no x. Então, a nossa aplicação linear, que é a derivada, vai agir nesse vetor unidimensional aqui, nesse dx. Ou seja, a derivada que a gente vê agora, colocada na notação e na nomenclatura do que vocês vão aprender lá no futuro, por isso que vocês precisam ir lá e depois voltar aqui para a cápsula, certo? Colocada na notação lá do futuro é essa transformação linear agindo nesse vetor aqui, certo? E é isso que a gente chama de, mais geralmente aqui, de diferencial, certo? E é isso que vai generalizar a ideia de derivada para dimensões maiores. Tá bom? Não tem importância se não entendeu muitas das coisas que eu falei aqui. Aliás, não tem importância nenhuma se não entendeu nada, se não entendeu coisa alguma. Mas lembre-se, né? Quando você chegar lá no curso que vai definir essas coisas de forma mais geral, você fala, opa, eu já vi isso em algum lugar. Aí você volta aqui e revive esses comentários, esse conteúdo que eu falei aqui. E aí espero que você entenda completamente, vai ser muito legal. Tá bom? Beleza. Então agora vamos ao diferencial de uma função. O diferencial de uma função, né? O nome já está dizendo, ele é diretamente relacionado a uma função f, e é necessário que essa função f seja derivável, certo? E ela é uma função de duas variáveis. E essas duas variáveis livres, eu vou chamar uma delas de x, que é o ponto onde ela está sendo aplicado, e dx, né, que é o acréscimo, ou o vetor, como a gente viu no comentário anterior aí, tá? E a variável dependente a gente chama de dy. Então, a primeira coisa que a gente estranha, né, quando a gente vê isso aqui, que fica assim, o aluno torce o nariz para isso, é que as derivadas, tanto a dependente dy, quanto uma das variáveis independentes, que é esse dx, né, a gente usa duas letras para representá-las, tá? Mas não tem problema, é só pensar essas duas letras como uma coisa só. É dx e é dy. Não vamos entrar no mérito do que significa esse d na frente do x ou d na frente do y. Vamos interpretar esse símbolo aí como uma coisa só. Tá bom? Então, bom, já falamos o que é o diferencial, né? O que vai ser o diferencial, mas não falamos ainda a definição dele, certo? Então, o que é? É uma função de duas variáveis. A variável dependente a gente denota por dy, as variáveis independentes, uma é x, outra é dx, e claramente ela está relacionada a uma função f que é derivável, tá? E qual é a definição? A definição é essa aqui. A definição é exatamente essa aqui. O dy, né, é o f' de x, então depende da f, depende do ponto x, e depende do acréscimo dx. É exatamente isso aqui, e agora vocês entendem por que a notação de Leibniz é boa, né? Se eu passar dividindo o dy por esse acréscimo dx aqui, ele dá exatamente a derivada, que é exatamente o que a notação de Leibniz nos diz. Ok? Beleza. Então, agora algumas observações. Eu vou só abrir aqui a célula das observações, mas, na verdade, a maioria dessas observações eu já verbalizei aqui para vocês. Vamos lá. Então, a primeira coisa é isso, né, de entender os símbolos, né, dy e dx, como se eles fossem uma coisa só, certo? Não é d multiplicado por y, não é d aplicado em y, nem em x, nada disso. Vamos interpretar, pelo menos por enquanto, né, como sendo um símbolo só, certo? E aí a notação de Leibniz cai como uma luva, né? Porque exatamente o diferencial fica sendo a derivada vezes dx, e a derivada vista como o quociente de dois diferenciais, e funciona bem a notação como se não fosse uma notação, e fosse um quociente de fato, porque esse dx cancela com esse dx e fica o próprio dy. Então, é uma mão na roda, essa notação de Leibniz é sensacional. Outra coisa, quando a função é f, né, a gente, em vez de chamar variável dependente de dy, a gente às vezes também chama de df, certo? Notação natural, tá? E o que eu tinha falado antes,
o diferencial é uma função de duas variáveis, ao contrário do que a gente tem visto até aqui no cálculo 1, né? Que eu já falei várias vezes para vocês que no cálculo 1 são funções reais de uma única variável real. Na verdade, essa aqui é uma função de duas variáveis reais, tá? E ela nos devolve um número também. Então, ela sai de duas variáveis reais e chega num número. Certo? Ok. Então tá. Agora, a interpretação geométrica do diferencial. O que eu fiz? Não, aqui. Aplicação geométrica do diferencial. Então, aqui, eu tenho uma função, certo? Ok. Uma função, e você visualiza aqui que esse segmento, né, o comprimento desse segmento verde aqui, ó, ele é justamente o diferencial da minha função no ponto x0 que está aqui, certo? Vê que o ponto x0 que está aqui, ele é 0,5. Eu não estou explicitando a cara da função, mas se você olhar essa reta aqui, tangente aqui no ponto 0,5, tangente ao gráfico, então a inclinação da derivada, que é o quociente desse comprimento em verde por esse comprimento aqui meio ocre, certo? Que é o dy dividido pelo que eu chamei de dx aqui, é exatamente a derivada, y'. Então, esse cateto aqui, vertical verde, ele é justamente o dy, o diferencial, certo? Já a variação total da função, né, que é o ΔY, que é o f do ponto final menos o f do ponto inicial, que é a altura toda aqui, ó, ou seja, a distância do ponto vermelho até esse ponto verde aqui de baixo, esse é o ΔY, ou seja, a variação real da função ao deixar o meu x variar de x, no ponto x0, digamos, até o x0 mais dx, a minha função variou do f do x0 até o f do x0 mais dx. E esse comprimento aqui é justamente a diferença, f do x0 mais dx, menos o f do x0. É a distância que vai do ponto vermelho até o ponto verde aqui de baixo, ΔY. E como dy é o segmento verde, comprimento do segmento verde, então essa diferencinha aqui, vermelha, é justamente ΔY sobre dx, ΔY menos dx, ou seja, a variação real total da função menos o dy, que a gente vai ver que o dy vai funcionar como uma boa aproximação para o ΔY. E a gente já vê isso aqui, né? Se a gente der um zoom, na verdade o zoom já está no máximo aqui, né? Mas se eu diminuir, quanto mais eu diminuo o dx, você vê que aquelas coisas se aproximam ali cada vez mais. A bolinha verde se aproxima da bolinha vermelha, certo? O zoom já está no máximo aqui. Mas você vê que se o dx é pequeno o suficiente, ΔY e o diferencial são praticamente a mesma coisa. Quer dizer, o diferencial vai servir justamente para isso. O diferencial vai aproximar a variação total da função quando o dx é pequeno. Tanto melhor essa aproximação fica, quanto menor for o dx. Ok? Então, vamos ver uma aplicação do diferencial, que é uma aplicação básica. Se você procurar na internet e assistir as aulas sobre diferencial, a maioria delas se resume ao que a gente vai fazer, os exemplos que a gente vai fazer, o primeiro exemplo que a gente vai fazer aqui, certo? Então, na verdade, o que eu acabei de falar, o que está escrito aqui, é justamente o que a gente acabou de ver na animação anterior, certo? ΔY é a variação total da função, a função vai do ponto A até dx, desculpa, a função vai do ponto A até o A mais dx, então a variação total dela é o f do A mais dx menos f de A. E a correspondente variação... Opa, eu acho que eu pulei uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu pulei um item aqui. Exatamente, eu pulei a linearização de uma função. Vou voltar aqui. O que é a linearização de uma função, né? Quando uma função é
é derivável, então a gente diz que ela é linearizável perto de um ponto, na vizinhança de um ponto. Ou seja, o que significa isso? A gente já viu que se ela é derivável, ela não faz bico, né? A reta tangente em cada ponto da função, ou num ponto específico, se a gente quiser, ela está bem definida. Isso significa que a função, ela se comporta de forma muito parecida com uma reta na vizinhança do tal ponto. Então, agradecimento aqui aos professores Wolfgang e Reinhard, que eles construíram aqui no Matemática, um microscópio de derivabilidade. Quer dizer, que é um aparelho que permite eu investigar quais dos pontos de uma função são pontos onde a função é linearizável ou não. Então, onde o ponto é linearizável, por exemplo, todos menos esse que estava aí, né? Por exemplo, esse ponto vermelhinho aqui, se eu olhar bem perto do ponto, se eu vou dar um zoom aqui, a gente vai ver que essa função ali perto, ela se parece muito com uma reta, certo? Então, ela é linearizável. Já outros pontos aqui, tem pelo menos dois, né, aqui bem visíveis. O que acontece? Quando eu dou um zoom, não tem como essa função ficar parecida com uma reta ali, né? Ela fica... Deixa eu tampar o pano. Opa, pontinho aqui ficou muito... Peraí. Muito sensível isso aqui. Vamos lá. Aí. Então, quando eu dou um zoom, no máximo que eu consigo, essa função ficar parecida com uma função modular, certo? Não vai ficar parecida com uma reta. Não. Então, é porque esse ponto não é um ponto onde ela é diferenciável. Ok? Também tem outro ponto aqui que satisfaz a mesma coisa aqui. Esse cara aqui, tá? Na verdade, se eu colocar exatamente no -1 aqui, ele vai dar exatamente no ponto, aí eu posso dar um zoom. Opa! O que eu fiz? Ué, não está respondendo? Ah, peraí. O que aconteceu? Então, vamos no -1. Aqui. -1. -1. -1. Ok. Então, agora estou exatamente no -1. Se eu der um zoom no -1, né? Olha só o gráfico da minha função. Não se parece com uma reta ali perto, né? Estou no máximo do zoom aqui, ó. Ele se parece mesmo com uma função modular, parece com um V. Então, esse é um ponto onde a função não é diferenciável. E, portanto, não é linearizável, certo? Quando ela é linearizável, a gente chama de linearização dessa função justamente a função que determina a equação da reta tangente ao gráfico no ponto, que é essa reta aqui, certo? Um polinômio de grau 1 na variável x. O ponto A é o ponto onde eu estou linearizando a minha função, x igual a A. Então, no ponto A, essa função aqui é uma função de grau 1, ou seja, a equação dela é uma reta. E se você olhar bem para essa equação aqui, essa reta é exatamente a reta tangente, né? Já tem a inclinação da reta tangente aqui, ó, que é f' no ponto A. E se você calcular ela no x igual a A, vai dar o f de A, quer dizer, ela tem a mesma inclinação que a reta tangente e ela passa pelo ponto AF de A, quer dizer que ela é a reta tangente. Certo? Um exemplo simples para a gente ver onde isso funciona aqui, função x ao quadrado, né? Que a sua derivada é 2x, e o ponto A é o ponto 1. A é 1 e a correspondente imagem é o f de 1, que também é 1. Então, a linearização dela, certo? A derivada no ponto 1, vezes x menos 1, mais f de 1, ou seja, a derivada é 2, no x menos 1, mais o f de 1, que também é 1. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado, no ponto x igual a 1, certo? Então, a gente diz que isso é a linearização da minha função x ao quadrado no ponto 1. Então, no ponto 1, inclusive, elas coincidem, né? Porque L1 de 1 é quanto? É 1, que é o f de 1, né? E f de 1 é 1. Ou seja, agora e próximo do ponto, né? Vamos dizer quando x agora é 1,01. Qual a diferença entre a linearização da função e o valor exato da função no ponto? Então, eu escrevi aqui as fórmulas para a gente ver que
que acontece aqui é que essa diferença é, olha só, menos 0,0001, muito pequena, certo? E a gente vai mostrar isso com mais rigor agora para frente. Ok, então nessa animação aqui também dá para ver isso, né? Que eu tenho aqui o gráfico da minha função quadrática e o gráfico da reta tangente. Está vendo que o eixo aqui não está no 0, 0, mas o eixo que eu fiz aqui está centrado no ponto em questão, no ponto x0. E o que acontece, exatamente onde a reta tangente encontra a parábola em questão, né? E o que acontece é que quando eu dou um zoom, acontece o inevitável, né? Que a parábola fica muito próxima de uma reta. Até indistinguível aqui no final. Certo? Então, essa é a diferença da função original e da sua linearização. Tá, e a aplicação mais imediata, que é essa que eu falei que vocês vão achar com frequência no YouTube, nos canais que abordam esse tema, né? É o seguinte, através da linearização da função raiz quadrada, eu consigo, por exemplo, sem uma calculadora, calcular de uma forma bastante razoável a raiz quadrada de um número que esteja próximo de um número de um quadrado perfeito. Então, eu escolhi o 65, porque ele está próximo do 64, cuja raiz é 8, né? Porque eu vou precisar desse valor da função no ponto. E a linearização da minha função raiz quadrada está aqui, né? Valor no 60, a linearização no 64. Então, o f do ponto mais a derivada da f no ponto vezes x menos o ponto. Certo? Você substitui aqui a derivada é 1 sobre 2 vezes raiz de x, né? Calculado no 64, ela me dá exatamente 1/16. O f do ponto é 8, por isso que eu falei que a gente precisava saber o f do ponto, né? Por isso que eu escolhi o 64. Então, a linearização é essa. Se você agora calcula a linearização no ponto 65, certo? Aqui dá 1, x menos 64, com x igual a 65 dá 1. Essa conta é muito fácil de fazer, 8 mais 1, 16avos, e o valor que a gente obtém é 8,06250. Certo? Sem fazer grandes contas, né? Uma conta fácil de fazer. Não estou usando calculadora para calcular a raiz 65, nem estou usando nenhum algoritmo de cálculo de raiz quadrada, daqueles que a gente aprendia antigamente na escola. Estou simplesmente usando a linearização. Ok? Então, e a gente vê aqui, eu pedi para o matemática nos fornecer o valor do raiz de 65 com 8 casas significativas, e o valor que ele me dá é 8,06222577. Então, coincide com o nosso valor aqui até a terceira casa decimal, até a terceira casa depois da vírgula. Então, nosso processo de aproximação é bastante razoável, dependendo exatamente para que você quer, né? Bastante razoável, porque coincidiu até a terceira casa após a vírgula. Deixo como exercício para vocês, então, perceber o seguinte, se eu começasse com outro ponto, que é um quadrado perfeito, mais próximo do raiz de 65, os resultados seriam ainda melhor, a linearização seria ainda melhor, tá? Então, como é que a gente acha um outro ponto que é um quadrado perfeito, né? Eu roubei aqui, eu comecei com o 8,05, quadrei ele, certo? Quadrei ele, porque eu já sei que o valor exato é 8,06, então comecei com 8,05, elevei ao quadrado, deu esse número agora, que agora eu sei que ele é um quadrado perfeito, eu sei exatamente o quadrado de quem ele é, e substituí esse valor e refiz. Quer dizer, na verdade, estou deixando como exercício para vocês refazerem com esse valor essas contas que estão aqui. Vocês devem chegar num valor para a linearização calculada no 65, bem mais próximo do valor exato do que a gente conseguiu aqui. Certo? Então, façam isso como exercício. E, por outro lado, se você escolher outros quadrados perfeitos que estão mais distantes do 64, do 65, né? Desculpa, como o quadrado de 7 ou o quadrado de 9, no lugar de 64, vocês vão ver que as aproximações pela linearização ficam piores. E foi isso que eu fiz aqui, ó, com 81, certo? A reta tangente no ponto é 65 e o gráfico da função raiz quadrada. No 49, também a aproximação não é muito boa. No 64 é a melhor de todas. Quando você vai dando um zoom, então você vê que todas elas vão melhorando, certo?
Elas vão ficando cada vez mais próximas e o gráfico da função se aproxima de uma reta. No entanto, a melhor delas aqui, das três, é o 64, porque está mais próximo do ponto que a gente quer calcular a raiz quadrada, que é o 65. Ok? Me desculpem, essa parte tinha que ter sido dado antes e eu simplesmente pulei, né? Mas vamos fechar aqui. Uma vez que agora eu falei da linearização, certo? Voltemos agora à interpretação geométrica, que é o que eu estava falando aqui, tinha falado já desse desenho. Certo. Então, eu quero comparar agora, justamente visualizar o que foi feito aqui, né? Essa variação total, que é o ΔY, com a variação aproximada pelo dy, certo? Então, foi isso que eu tive que voltar lá, porque eu tinha me esquecido de dar a definição da linearização, que é isso aqui que a gente acabou de ver, que é a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto A, tá? Então, se eu calculo a variação total dada pela linearização, então é o L da linearização no acréscimo, A mais dx, menos o L da linearização no ponto original, que é o A. Quando eu faço essas continhas aqui, várias coisas simplificam, principalmente porque no A esse pedaço cancela, esse f de A aqui cancela com esse f de A aqui também, e no final das contas, esse Azinho aqui também cancela com esse Azinho, e no final das contas só sobra f' dx. Então, a variação total da linearização é justamente quem? O que a gente chamou de diferencial. Então, o diferencial pode ser interpretado dessa forma também. Ele é a variação total da linearização da minha função, quando eu vou de um ponto A até um ponto A mais dx. Certo? Exatamente. E aqui... Tá. Então, o que a gente está afirmando, o que a gente viu ali acima, depois a gente vai mostrar analiticamente isso, mas o que a gente viu na nossa animação é que quando o dx é pequeno, essas aproximações são boas, né? Ou seja, a aproximação da variação total ΔF, que no desenho eu chamei de ΔY, né? Ela fica muito próximo do que eu chamei de dy, certo? Esse desenho aqui, a diferença, o tracinho vermelho aqui, comprimento do tracinho vermelho, que é essa diferença. Quanto menor for o dx, melhor essa aproximação. Ok? Então, agora vamos ver um outro exemplo aqui, que é o seguinte, o volume de uma esfera, né, ele é dado por essa relação aqui, 4/3 de π vezes r ao cubo, onde r é o raio. Eu quero saber como aumenta o volume da esfera, qual a variação total real do volume da esfera, e também a variação aproximada pelo diferencial, quando o meu raio varia de ponto de 10 para 10,1. Então, o ponto A é 10 e 0,1, né, é o acréscimo, é o que a gente chama de, se fosse variável x, a gente chamaria de dx, mas como aqui é variável r, a gente chama de dr, certo? Então, o dv está calculado aqui, se o v é dado por essa expressão, o dv é a derivada dele vezes o dr, a derivada dele é 4πr2, r ao quadrado, né, vezes o dr. O nosso raio é 10, então 10 ao quadrado, r ao quadrado é 100, e o nosso dr é 0,1. Então, essa conta aqui dá 40π, ou seja, é a variação aproximada pelo diferencial. Para um dx, para um dr pequeno, ela deve estar próxima da variação total. Então, vamos calcular a variação total aqui. A variação total é o v no ponto A mais dr, que é o 10,1, menos o v no ponto A. Só fazer essas simplificações aqui, essas continhas, e a gente vê que esse valor dá exatamente 40,4π, e aqui dava 40π. Então, uma aproximação bastante boa com o dr de 0,1, certo? Que é o que a gente, de novo, está falando aqui, né? Aproximação
da F total fica próxima à variação da linearização, e a variação da linearização é exatamente o que a gente chamou de diferencial. Ok? Beleza. Mas, às vezes, é importante a gente olhar essa variação também, não de forma absoluta, mas em relação ao valor, digamos aqui, do volume no ponto 10. Então, é o que a gente chama de uma variação, deixa eu fechar isso aqui, uma variação percentual. O que é isso, né? Então, a gente tem a variação real absoluta da nossa função, quando o ponto vai do A até o A mais dx, na verdade, ali no caso era dr, né? Então, é f do ponto acrescido menos a f do ponto original. A aproximação pelo diferencial dessa mesma variação absoluta, que a gente chama de variação absoluta estimada, que a gente chama de df, né? O diferencial é o valor da função, desculpa, o valor da derivada no ponto A, vezes o acréscimo dx. E as variações relativas são essas duas grandezas. A variação relativa real é com o ΔF e a variação relativa estimada, né, também chamada de percentual. Aqui eu coloquei percentual, aqui eu coloquei relativa. Vou colocar percentual aqui também para ficar tudo igual. Percentual é justamente dado em percentual, claro, e é relativa porque você olha a variação em cima do valor da função naquele ponto, quer dizer, derivada pelo f da própria função no ponto. Então, só para ter uma ideia, a gente vai voltar ao exemplo anterior da esfera e vai olhar o que acontece para as variações percentuais real, né, que é o ΔV sobre o VA, multiplicado por 100 para dar a resposta em porcentagem. O ΔV a gente já tinha calculado, a expressão para o VA é essa aqui, certo? Multiplicado por 100 para dar a resposta em porcentagem, e o que a gente chega fazendo essas continhas aqui não é difícil de ver, né? 40,4 dividido por 4 é 10,1, vezes o 3 o π cancela, né? O π daqui cancela, aqui fica um 10 que divide, então dá 3,03%. E a variação percentual estimada, que é a mesma conta, só que agora feita com dv, né, o diferencial, está aqui, né? A expressão para o dv está aqui, a expressão para a função calculada no A está aqui embaixo. As coisas se cancelam, bastante das coisas se cancelam, e a gente fica com o resultado dado em porcentagem de 3%. Então, as variações percentuais, né, as variações relativas, também ficam bastante próximas, quer você use o ΔV ou quer você use o dV. Desde que, lembrando, né, essas aproximações são tanto melhor quanto menor forem os acréscimos, quanto menor for o acréscimo, no caso aqui, o que a gente chamou de dr. Tá bom? Depois a gente vai ver isso, vai ver exatamente por quê. Na próxima aula a gente vai ver exatamente por que isso acontece de forma analítica, tá? O que a gente viu aqui foi mais um convencimento, né? Que isso acontece, a gente viu geometricamente, mas foi um convencimento, não foi uma demonstração. Na próxima aula a gente vai fazer a demonstração desse fato de forma analítica. Finalmente, para finalizar aqui a aula de hoje, eu queria colocar esse resultado aqui, que vem lá de uma aplicação, né, da medicina, da matemática medicina. Na década de 1830, um fisiologista francês, Jean Puiseux, descobriu uma fórmula que hoje a gente emprega para predizer, né, como é que a alteração do raio de uma artéria, como é que isso afeta o fluxo sanguíneo por aquela artéria, certo? Então, uma artéria está obstruída, o raio dela está reduzido, você vai lá, enfia um catéter, enfia um aparelhinho lá que desobstrui, e você quer saber como é que, por exemplo, a nossa pergunta aqui do exemplo é, como é que um aumento em 10% no raio, né, você desobstrui a artéria, aumentando em 10% o raio desobstruído, como é que isso afeta o volume total de sangue que passa por aquela artéria, tá bom? Então, o Jean, esse francês, né, ele descobriu essa fórmula aqui que dá o volume em função do raio, né, o volume de um líquido, no caso o sangue, correndo por um vaso, um tubo pequeno, no caso as artérias, por unidade de tempo, sob pressão constante. Então, ele descobriu que isso é igual a uma constante vezes a quarta potência
do raio do tubo, certo? E daí, usando essa lei, a gente vem aqui, calcula o diferencial, né? Deriva, então dá 4K R cubo dr, esse é o diferencial, e a gente olha para a variação causada por um acréscimo em 10% do raio, certo? Um acréscimo de 10% no raio do tubo, é representado aqui justamente por esse dr sobre R, certo? Que é o 0,1, que representa os 10%. E aqui a gente está com justamente a variação do volume, variação relativa do volume também, dV sobre V. Então, quando a gente substitui as expressões dV sobre V aqui, simplifica, então fica 4 vezes o dr sobre R. Se o dr sobre R é 0,1, né, que corresponde aos 10%, então o dV sobre V vai dar 0,4, certo? O que significa que o aumento do fluxo sanguíneo, no volume de fluxo sanguíneo, né, é da ordem de 40% no fluxo. Ok? Com um aumento de 10% no raio, então o aumento do fluxo é de 40%. Certo? Então, com esse exemplo aqui, a gente encerra a aula de hoje, mas eu gostaria de deixar aqui uma provocação, né, um estímulo para vocês voltarem a assistir na próxima aula, se gostaram dessa. Peço desculpas pela confusão ali de cima, tá? Que eu realmente esqueci de fazer a linearização. E eu gravaria essa aula de novo, com prazer, eu vou gravar mais para frente, para poder fazer as coisas na ordem certa. Mas, no momento, eu tive um problema aqui na gravação hoje, e isso já é a terceira vez que eu estou gravando essa aula, porque uma hora o som não apareceu, outra hora a gravação não aconteceu. Então, no momento, não vai dar para eu regravar essa aula, mas prometo refazê-la mais para frente e apresentar as coisas na ordem certa. Mas eu espero que tenha dado para entender, né? Eu voltei lá, eu refiz a parte da linearização, né? Deixa eu fechar aqui para... Eu refiz a parte, o que eu tinha feito foi eu pulei nessa parte aqui, a linearização de uma função, apresentei todo o resto e depois, quando eu fui fazer a interpretação geométrica, é que eu percebi que eu tinha que ter voltado lá, tá? Então, eu espero que vocês, que apesar dessa pequena confusão, tenha dado para entender, né? O que é a linearização e depois a interpretação geométrica. Peço desculpas pela minha falha, tá joia? Agora chamo vocês, né? Se mesmo assim vocês gostaram da aula e acham que vale a pena, recomendem a seus amigos. E principalmente na próxima aula, eu vou fazer uma análise exatamente daquele que eu acabei de falar, né? Essa análise geométrica que a gente fez, essa interpretação geométrica que diz que o diferencial aproxima bem, tão melhor quanto menor for o dx. A gente vai fazer isso de forma analítica na próxima aula, tá? Vamos fazer alguns exemplos, esses exemplos sobre deslocamento em queda livre, fazer uma estimativa também no erro da aproximação, que é uma coisa importante, né? Estimar o erro. E, principalmente, eu quero apresentar para vocês esse exemplo 7, que é um exemplo sobre a bomba atômica. E ele vai usar o diferencial, esse conhecimento de diferencial que a gente fez, para tentar explicar de uma forma rápida e simples, né? Como é possível que uma bomba atômica libere tanta energia como ela libera? Tá bom? Então fica esse chamariz aí para a próxima aula. E espero que, lógico, quer dizer, esse exemplo é um exemplo simplificado, vai dar uma ideia, mas vocês vão conseguir entender direitinho o processo se vocês entenderam bem a aula de hoje, tá bom? Então eu acho que é uma coisa legal, dá para ver com pouco, né, com pouco conhecimento, que a gente já aprofundou só um pouquinho na direção do diferencial e chegou a essas coisas. E esse exemplo 7 eu acho que é bastante interessante, então fica aí o convite. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Agradeço a todos que participaram. Um grande abraço. Deixa eu encerrar agora, então, a gravação. Parar a gravação. Até logo, meus amigos.